pegar antes de subir para falar, pelo amor de Deus, nessa cabeça. Tudo bem, ela vai pedir pelo amor de Deus. Ela falou que a casa está pelada, sem nenhuma declaração, por causa da limpeza energética que a gente vai fazer no dia 16, sábado que vem. Então, tinha comemorado a primeira reunião, de ano, já que a gente vai tirar tudo para limpar no dia 16. Mas ela promete na outra reunião, então, vamos falar 24, né? 17, não sei se vocês vão mudar, se já foi um dia que foram as contidas, mas não podem dia 17 se continuar. Então, a decoração está avisada. Os meus computadores devem avisar que esse ano vão começar com eles podem ser caminhados pela porta, para ser que passe, porque serão atividades legais. Tá bom? Quem é a casa primeira vez? Calma, não vamos fazer essa vergonha. Vem aqui na frente, pode fazer assim. Só para dar mais boa notícia para vocês, falar que nosso portão fecha um pouquinho para a questão de segurança. No caso, vocês precisam sair, é só avisar para nós irmos a minha tá bom? Para todo mundo no seu lugar, todo mundo sabe onde está, passa certinho, todo mundo perdido. A leitura de hoje, vocês viram o tema da palestra? Não, tudo bem, sim, ótimo. Volta a pé. Então, vamos explicar como eu faço usar. Então, para a leitura, eu busquei um texto do livro Alma da Medicina, que é do Espírito de José Cléber, historiador de morte. E aí, eu queria buscar o texto. Só que, na verdade, a publicação da casa de estudos não era um trecho do livro, e sim uma provocação. Então, eu li a provocação, achei a provocação um pouco dura, e aí eu troquei figurinha com algumas pessoas, eu falei assim, não, pode ler, depois eu palestra do Marcão, depois eu saí maciado, então, que sirva para todos nós, hein? Vamos lá. E se, no passo de mágica, todo médico tivesse a saúde abalada e se tornasse paciente por um breve momento, antes de iniciar a sua prática profissional? E se todos pudéssemos experimentar as filas da rede pública de saúde ou ver algum querido ter o atendimento médico negado na hora da dor? Quanto de mudança isso seria capaz de promover? Colocar-se no lugar do outro é só a primeira das reflexões propostas a fim de se resgatar a alma da medicina e, no plano mais abrangente, do cuidado com o outro. Terapeutas de toda ordem, profissionais de saúde de toda espécie, voluntários que cooperam em tratamentos espirituais, pacientes e conscientes. Quem não precisa de reaprender o que significa cuidar de si, do outro e da saúde humana? Então, com essas palavras eu convido a todos a uma prece. É neste momento, Pai, que vamos pensar contra Ti, meu Jesus. Agradecidos pela oportunidade de estar nessa casa abençoada nessa noite. Amplia, Pai, a nossa capacidade de entender. Faça com que os nossos ouvidos possam ouvir, além das palavras pronunciadas aqui hoje à noite. Pai, que seja feita em nossas vidas a Sua vontade, hoje e sempre. Então, para a palestra de hoje, convido o Marcos Leão, que está conversando com o seu tempo aqui da Provi. Acho que é com sonho. Venha, Marcos, para o seu lugar de hoje no dia. Veio à casa espírita,
vindo à casa espírita em função dessa terapia espiritual. Então a gente vai ver o que é possível, o que é verdade, o que não é, o que os espíritos podem fazer, né? O que a gente tem como fazer. E aí eu me baseei no nosso bate-papo de hoje nesses 3 livros aqui. Um deles é uma energia, então as novas dimensões da bioenergia humana, que é um trabalho apresentado por Robson Pinheiro e orientado por vários espíritos, inclusive André Luiz, é esse aqui. O Além da Matéria, que é a psicografia de Robson Pinheiro, ditado pelo espírito Joseph Weber, e o Medicina da Alma, que também é o livro ditado pelo Joseph e psicografia de Robson. Inclusive esse aqui que deu origem ao projeto da clínica holística e trouxe para a nossa casa, inclusive, muitos profissionais na área da saúde, alguns deles estão conosco até hoje, tá? Então, a Medicina da Alma, o Além da Matéria e o Energia. É claro que, se a gente fosse falar tudo que esse livro aqui, seria um congresso. 2 meses, não mais. Mas é só eu busquei para me inspirar e fazer com que a gente tenha um entendimento mais próximo do que seja realmente uma terapia espiritual. Tá bom? Então, aqui nós vamos ter algumas perguntas que às vezes podem parecer assim meio ingênuas, mas que é importante que a gente as faça para a gente poder refletir direitinho. Todo mundo que busca um tratamento espiritual, seja espírita, espiritualista, ou seja, a primeira vez que vem uma casa espírita em busca dessa ação, é importante que eles façam essas perguntas aqui. O que os espíritos podem fazer por nós? Né? O que os espíritos podem fazer? Tem gente que acha que os espíritos são vieram daquela escola do Harry Potter, sabe? Eles têm uma varinha, eles podem fazer tudo. E não podem fazer tudo. Porque eles são seres humanos, pessoas que vivem uma outra circunstância de dimensão, mas têm características humanas. Alguns com conhecimento e tecnologia um pouco mais avançada do que a gente, alguns iguais a nós e outros em níveis menores. Então, os espíritos não podem fazer nada que fuja ao natural. Está certo que algumas coisas, por a gente não entender, a gente põe na gavetinha do sobrenatural, né? Coisas como passe magnético para algumas pessoas, por exemplo, que é uma técnica extremamente pautada no conhecimento, nos estudos e na movimentação das leis físicas e extrafísicas. Para o leigo, isso pode ser apenas movimentar de mãos. E para alguns que submetem essa terapia e se veem melhorados, pode ser uma ação sobrenatural. No meio dessas coisas, né? Mas os espíritos são seres humanos e eles têm os seus limites. E os seus limites, eles devem ser por nós entendidos para que a gente não guarde expectativas infundadas e para que a gente não seja vítima, inclusive, de pessoas que sabem dessa possibilidade, entendem desse conteúdo, nos encontram na característica da ingenuidade e nos utilizam de forma a criar um patamar de relação onde ele vai ser sempre um indivíduo superdotado de poderes e nós sempre necessitados da ajuda desse ser superpoderoso. Então, os espíritos não podem tudo. Os conteúdos são limitados, porque guardam relação com as leis que regem a vida, tanto na dimensão física como na dimensão espiritual. Então, o centro espírita, a sala de tratamento, não é uma casa, uma fábrica de milagres. Ali não vai acontecer nada que fuja à expectativa natural de seres que estão envolvidos no propósito de melhoria mútua. Tá? Como que funciona o tratamento? O tratamento é uma estrada bilateral, é uma estrada de mão dupla. Não adianta a gente adentrar uma sala de terapias energéticas, seja elas quais forem, se nós não estivermos predispostos a dar a nossa parcela de contribuição. É a semelhança de quando nós vamos ao médico, homeopata, alopata, e ele nos passa, então, ele faz o diagnóstico e nos passa uma terapêutica comportamental, medicamentosa, que é essencial que a gente use na hora, no momento exato,
infecção qualquer, eles te passam um medicamento de tantas e tantas horas, de tantas e tantas miligramas, e você não respeita essa terapêutica, é óbvio que você não vai adquirir a saúde de maneira a ter condições de desenvolver os seus projetos. Tem que haver disciplina e tem que haver essa interatividade. No tratamento espiritual, ainda mais, porque o tratamento espiritual não visa cura física. O nome já diz, é tratamento espiritual. A cura física é uma consequência, é uma ressonância em função das características dos recursos que estão sendo utilizados e da movimentação emocional e espiritual que fizer. Tá? Qual a nossa taxa de contribuição? Eu já adiantei. 5% são os espíritos, 95% é nossa. Tá? Não pense em você que quando entrar essa salinha de tratamento aqui, meus problemas vão estar todos resolvidos. Ao contrário, alguns vão até aumentar. Porque foi Jesus que disse: aquele que é muito dado, nunca vai ser cobrado, nunca vai ser proposto, ou a intensidade dos desafios tende a aumentar, porque se você teve a predisposição de entender que existe a possibilidade espiritual de você estar bem na vida, isso quer dizer que o seu relacionamento com a vida é um pouco maior do que as outras pessoas que ainda não tiveram esse comportamento. Então, certamente, os nossos desafios eles serão proporcionais a essa percepção, essa sensibilidade e esse envolvimento com a vida um pouco mais completa. Né? E o tratamento espiritual substitui o tratamento médico? Jamais. Jamais. Tá? Tratamento médico e tratamento espiritual, eles se auxiliam mutuamente. Então, agora eu estou fazendo tratamento espiritual, não preciso mais ir ao meu médico. Bem, porque se não houvesse necessidade dos médicos, né, nós abriríamos clínicas espíritas, queríamos tratar todas as deficiências orgânicas através apenas dos passos magnéticos e dos medicamentos alternativos, como na casa do empenhado aqui. Então, tratamento espiritual não substituir de forma alguma, o tratamento médico desse convencional, seja alopata, alternativo, seja aquilo que você esteja envolvido. Por quê? Porque o tratamento espiritual, mais uma vez, não visa cura física. O tratamento espiritual visa trabalhar as questões da nossa emoção, da nossa relação meio-espiritual com a vida. E por consequência, esse movimento de renovação certamente vai incidir nas várias dimensões que compõem a vida. E vai esbarrar na dimensão física. E pode alterar, inclusive, a saúde das nossas células, do nosso organismo como um todo. E se eu estou fazendo essa parceria espiritual e médico, é claro que o sucesso vai ser muito mais garantido. Bom, feito essas pequenas intervenções, eu vou cantar para você uma música da minha autoria. Entendido até aí? Essa coisa é tão séria que teve uma vez que eu fui procurar um tratamento espiritual. A única vez na minha vida que eu fui procurar um tratamento espiritual, eu ainda tinha uma certa lucidez, que agora eu já não tenho mais, que o espírito não merece. E aí eu fui lá da médium, né, que recebi o médico e tal, que eu vi o seu nome, que é bem famoso, inclusive. E aí entrei, falei o que eu queria, aquela coisa toda, ele me orientou e passou para mim um medicamento homeopático. E eu fui fazendo o medicamento homeopático. Quando eu passei a receita, o menino foi lá dentro, voltou e falou assim: esse medicamento é para sua mãe? Eu falei: não, esse medicamento é para mim. Porque esse medicamento é para neuropanos. É claro que esse livro não tem sexo, né? Mas eu estou no corpo físico masculino, né? Até me engano, quando eu era adolescente, coisa bem recente, e uma vez que meu pai chegou para mim e disse: hoje você vai virar homem. Eu perguntei, né? Falei: homem? Você se arrume, porque mais tarde eu vou passar aqui para você, levar você a um determinado lugar para você virar homem. Mas eu conto um outro
idade, nem na andropausa, quanto mais na menopausa. E aí o Espírito deu uma conversada, que não me convenceu, e aí eu agradeci tudo, joguei a receita fora e fui embora tratar da minha vida. Né? Então, é muito bom que a gente tenha, tudo um trabalho de parceria de coerência. Por favor, senhor Júlio, vá. Fechando essa janelinha, agora vamos abrir uma outra. O Evangelho de Jesus, ele tem uma flexibilidade sensacional, né? O Cristo sempre fala, acho que foi o maior dos coachings, o maior treininho que a gente teve e a gente tem até hoje. Por quê? Porque os textos apresentados no Evangelho, ele tem uma abrangência e a gente pode encaixar esses textos em todos os setores do nosso viver sem nenhum problema. Eu posso pegar essa parábola do semeador e colocar, por exemplo, para treinar a minha equipe em vendas. Eu posso pegar essa parábola do semeador, se eu for um esportista, por exemplo, e aplicar no treinamento da minha equipe que joga futebol. Se eu for médico, eu posso treinar a equipe médica com essa parábola. Ou seja, é um livro de possibilidades de trabalho que vai às raias do infinito. Por isso que a gente estuda Jesus até hoje. Perde-se muito quando se coloca o Cristo apenas do ponto de vista de religião. E num contexto na qual a gente tem as nossas bases alicerçadas em crenças, e crenças às vezes bem estreitinhas. A Bíblia ela é universalista e cabe em qualquer setor das nossas vidas. Experimentem para vocês verem. E aqui eu vou experimentar no tratamento espiritual. Tá? Nós vamos pegar a parábola do semeador e vamos colocar dentro das possibilidades do tratamento espiritual. Eu vou ler a parábola e depois eu vou colocar os elementos que eu achei interessante nós colocar para que a gente possa nos envolver com esse trabalho aí. Parábola do semeador, Mateus, e o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte das sementes caiu junto da estrada. E vieram as aves do céu e comeram. Outra, porém, caiu em pedregulho, onde não tinha muita terra e logo nasceu, porque não tinha altura de terra. Mas saindo do sol, se queimou, porque não tinha raiz, se secou. Outra, igualmente, caiu sobre os espinhos, e crescendo os espinhos, a afogaram. Outra, enfim, caiu em terra boa, ou boa terra, e dava fruto, havendo grãos que rendiam a 100 por 1, outros a 70, outros a 30, e os que têm ouvido de ouvir, ouçam. E os discípulos, eles devem ter ficado com a mesma cara que a gente ficou aqui agora. E Jesus, que era um cara muito legal, falou assim: fica nervoso não, eu vou explicar para vocês o que eu quis dizer com essa parábola, porque ela é importante para que vocês possam entender o trabalho que vocês vão desenvolver daqui para frente. Beleza? Olha só. O semeador, tá? O semeador ali, na parábola, mas no nosso bate-papo de hoje, são os espíritos que trabalham na área da saúde espiritual, tá bom? São os médiuns que vão aplicar os passes magnéticos aqui nas pessoas que estão tratadas aqui dentro dessa sala. E são os médiuns que vão trabalhar com os passes ao final da reunião, as pessoas que estiverem aqui no salão. Os semeadores de magnetismo, os semeadores de energia animal, os semeadores de energia curadora, os semeadores de energia revitalizante, eles saíram a semear. Tá bom? Os terrenos são os nossos corações. E aí eu vou contar com a autenticidade e a sinceridade de vocês, para que cada um de vocês se encaixe nessa proposta de reflexão apresentada por Jesus. Que tipo de terreno emocional, comportamental, espiritual eu estou oferecendo para minha própria melhoria aos semeadores de magnetismo animal, aos semeadores de bioenergia, ou seja, o nome que a gente queira dar. Tá bom? O meu solo é esse solo que é pedregoso, esse solo
emocional, meu solo espiritual é um solo bom. Passa aí para mim, por favor. E aí Jesus, como eu disse para vocês, isso aqui não é uma explicação minha, é uma explicação dele, que logo depois do texto ele fala assim, vem cá que eu vou contar para vocês o que eu quis dizer com esse texto. Né? E aí ele vai então enumerando cada uma daquelas situações educativas, né, psicológicas e comportamentais que ele ressaltou naquele texto. Ele fala assim: todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o mal e arrebata o que se semeou no seu coração. Este é o que recebeu a semente junto à estrada. Todo aquele que vem à nossa casa na perspectiva ilusória, fantasiosa, imatura, de que todos os seus problemas serão resolvidos num passe de mágica, sem se interessar pelo mecanismo, sem fazer uma alta reflexão, à margem, na estrada da vida, andando como todo mundo anda, dá-nos esse recurso magnético, bioplasmático, curador, não vai encontrar ressonância alguma, não vai ter nenhuma possibilidade de atuar e alterar estados energéticos que estejam gerando aquela enfermidade. Por quê? Porque o indivíduo está sentado aqui apenas fisicamente. A sua emoção, os seus sentimentos, os seus interesses, sabe onde estão. Então, o recurso vem, adentra as nossas estruturas físicas, mas não tem liga, porque os interesses são totalmente outros. Tem um texto na Bíblia, que é no Evangelho, que é a cura do paralítico de Cafarnaum, em que Jesus está na casa de Simão Pedro, e um calor igual esse aqui, um pouco maior, 50 graus, né? E aí está aquela multidão de gente em volta dele, e Jesus ali no meio daquele pessoal todo. E aí esses amigos dele, paralítico, falam assim: nós temos que levar esse cara até a presença de Jesus para que ele fique bom, para que Jesus o cure. Ele já curou tanta gente, vai curar essa pessoa. E aí eles falam assim: mas como nós vamos fazer isso? Olha a multidão, esse cara deitado na cama, é muito difícil. Vamos amarrar umas cordas nas laterais da cama e vamos descer por aquela claraboia que tem no teto, bem na frente de Jesus. E assim eles fizeram, amarraram a cama do cara e desceram ele lentamente até a presença do Cristo. Quando ele estava bem diante, Jesus olhou para ele, e esse é que é o legal, né? Porque é o que metaforamente acontece conosco ali dentro, né? Olhou para ele e falou assim: o que é que você quer que eu faça? O que você está aqui na minha frente? O que você quer? O que realmente você deseja? E o moço pensou e falou: eu quero ser curado. E Jesus pergunta uma segunda vez: o que é que você quer que eu faça? E aí silêncio igual aqui. E ele responde: eu quero ser curado. E Jesus pergunta uma terceira vez: o que é que você quer que eu faça? E aí ele fala: eu quero ficar bom. Eu quero ficar bom. Então Jesus fala com ele, em nome de Deus, em meu nome: fique bom, ou fique limpo, né? E olhando diretamente nos olhos dele. E ele começa a se movimentar, aquela coisa toda, cai, levanta, e fica de pé, para a admiração de todo mundo. E sai andando, e Jesus pede que ele volte, e fala assim: ô, vem cá, ô, fulaninho, pega essa cama aqui e leva com você, porque ela não é minha, não é de ninguém. É sua, de sua responsabilidade. Se entenda com ela, porque essa cama tem muita coisa para te ensinar, e tem muita coisa para te ensinar ainda. Então pega, utilize o seu sofrimento, a sua dificuldade, como elemento de crescimento. Não esqueça o que você viveu. Não se martirize por isso. Mas tire lições que te engrandeçam ainda mais, porque outros tipos de paralisia irão te visitar. Não pense você que você está livre de outros tipos de enfermidades físicas e morais. E ele sai. Aí tem um texto da Joana de Ângeles, quando Paulo Pereira Franco, que diz que
tem uma determinada hora que Jesus se afasta no final do dia, fez milagre para caramba do dia, e aí ele estava chorando, e aí um dos discípulos chega para ele e pergunta para ele: por que o senhor chora, mestre? Porque as pessoas com as quais eu estive hoje, elas não entenderam o objetivo do nosso trabalho. Sabe aquele fulano que eu curei com paralisia? Está lá, na zona boêmia da cidade, fazendo tudo que ele julga com o direito de fazer, porque enquanto estava enfermo, não tem dificuldade de fazê-lo. Está lá. E vai ficar doente de novo. Né? Então, é muito bom a gente pensar nesses textos, porque a gente pode estar, por exemplo, envolto numa paralisia emocional, espiritual, e talvez essa seja uma oportunidade para a gente começar a dar um movimento diferente. E é importante que quando a gente saia dessa sala, ou qualquer outra sala de tratamento, seja espiritual, médico, físico, que a gente tenha perspectivas diferentes. Porque o que nos faz enfermos são os comportamentos equivocados. São as nossas relações mal resolvidas. São as coisas que a gente deixa que Deus resolve. E Deus não tem a obrigação de resolver nada que é fruto do nosso comportamento. Se Ele fizesse, Ele seria onipotentemente inoportuno e irresponsável. Porque não tem nada com isso. Nós sim, porque a gente, de uma maneira ou de outra, sabendo ou não, realizamos uma caminhada que culminou naquela situação. Né? Mas o que recebeu a semente do pedregulho, este é que ouve a palavra e logo a recebe com gosto, porém não tem em si raiz. E quando sobreviver a tribulação, logo se escandaliza. Menina, você não sabe. Estou fazendo um tratamento na casa do Benito Batista. Tomei um passo e já sou outro. Não, estou sensacional. Acho que eu nunca mais vou precisar de tomar medicamento. Já resolveu minhas coisas. E que não sei o que. Sou um outro homem. O salário atrasou, meu filho. Ou a mulher do mundo nossa vida, qualquer coisa desse nível. Olha o seu tratamento. Olha o seu melhor ir para fora. Ir embora. Por quê? Porque não teve raiz, não teve aprimoramento, não teve desejo de entender o que foi que ocorreu comigo. O que essas pessoas que estão nessa sala, que eu não conheço, no momento em que elas puseram as mãos sobre mim, eu tive determinadas reações, que recursos essas pessoas utilizaram? De onde veio isso? Isso é mágica? Isso é curanderismo? Isso é magia negra? O que é isso? Né? Quando ele fala assim, olha, o pedregulho são as circunstâncias que vão continuar existindo nas nossas vidas, sendo o que nós formos. O fato da gente estar numa instituição católica, espírita, evangélica, aplicando passe, recebendo passe, não nos faz diferentes em hipótese alguma ao restante das pessoas que, como nós, estão buscando dias melhores e mais felicidade, ou serem mais felizes. Então, gente, o tratamento espiritual não nos livra das nossas dificuldades, não nos livra de ser assaltado na rua, não nos livra de perder o emprego, não nos livra de ter um relacionamento rompido, não nos livra de ter cobreiro, não nos livra nada disso, porque ele não foi feito para nos livrar dessas coisas. Não tem essa ilusão. Tem gente que vem na casa porque ele tem muito fraco. Ou lá naquele outro que joga bola e põe fogo. Porque espera, né? E vai morrer esperando, porque não vai acontecer. Eu lembro quando eu entrei a primeira vez numa sala de atividades mediúnicas, numa outra casa que a gente ajudou a montar aquela caravana de luz. Então eu saí da equipe de estudos e fui para a equipe de educação mediúnica, que era a sala de divina. E a porta da sala dela era de frente para a minha sala de estudos. E eu ficava morrendo de curiosidade, quando todo mundo entrava e fechava aquela porta, eu fiquei imaginando o que acontece dentro. Porque fecha a porta, apaga a luz, é só coisa boa. O que acontece? Né? E o dia que eu passei para essa sala, a reunião começava às 20, eu cheguei às 16h30. Você estava fechado.
deu 5, 6, 7. Quando deu 8, eu entrei igual um raio para dentro da sala e sentei. Todo mundo entrando, divino, todo mundo. Aí me apresentando, Marcos, agora, ela vai ser equipe de treinamento, não sei o quê. E me veio de fome na cabeça. E aí fizeram os estudos, na época era nos domínios da mediunidade da André Luiz, comenta, apresenta o estudo, apagou a luz. Apagou a luz, gente. Aí viu, vamos fechar os olhos. É claro, eu não fechei. É óbvio que eu não fechei. Aquela songamonga, o estudo veio, falou, o outro veio, tentou escrever, o outro veio, tentou, fez a pressa, acendeu a luz. Mas cadê o plano? Cadê? Não tem? Porque é essa a expectativa, né? Sem conhecer e ouvindo essas questões da nossa imaginação, vai longe, né? E se eu me tivesse detido apenas nessa minha crença de uma sala onde existe o desenvolvimento mediúnico, tem que ter coisas excepcionais, é claro que eu teria abandonado toda essa proposta. E o que recebeu a semente entre espinhos, este é que ouve a palavra, porém os cuidados deste mundo, o engano das riquezas, sufocam a palavra, né? Ou interrompem o tratamento. Eu comecei a buscar tratamento naquela casa, mas as coisas, em vez de melhorarem, pioravam, né? Eu tinha dor de cabeça, agora não tenho dor de cabeça, nos braços, nas pernas. Ou os cuidados do mundo, eu não vou ter mais um tratamento, porque agora eu estou fazendo determinada coisa, determinada hora, não posso mais no centro, enfim. Se já estava ruim, sob o ponto de vista da sua relação sua com a vida, sua com você mesmo, quando você inicia o processo e se sensibiliza sob o ponto de vista dos passos magnéticos, é óbvio que a sua percepção tende a fazer você entender que as coisas, a partir do instante que você deixou de lado, pioraram. Por quê? Porque você está sensibilizado. O passe magnético, quando vocês recebem aqui com suas várias técnicas, entre várias coisas, ele promove a expansão de um corpo que nós chamamos de perispírito, que é um corpo que está entre o corpo físico e o que nós chamamos de espírito, ou o ser consciente. Ele é imaterial, ele é que sobrevive à morte, ele tem todas as informações inerentes a tudo que você fez até o seu instante atual. Tem uma parábola no Evangelho em que Jesus compara o reino dos céus como Deus, o reino dos céus, como uma festa, né? E o Senhor chamou um monte de gente para essas bodas, para essas festas. E aí, em determinado momento que a rede estava acontecendo, um cara foi identificado. Mas o que você está fazendo aqui? Só eu fui convidado para a festa. Não foi não. Você foi convidado para essa festa. Como é que você está, professor? Eu sou amigo do dono, sou amigo de fulano. Não. Você não está vestido de conformidade com que os outros estão vestidos. Você não pode ficar aqui. A sua apresentação não é condizente com a apresentação dos demais. Você vai ser retirado, vai ser colocado numa festinha pior. Uma coisinha meio absurda e salão. Esse aqui para você não vai rolar, não. E ele saiu. A mesma coisa nós, quando nós adentramos a uma casa espírita, podemos estar encarnados, inclusive. Quando os espíritos nos veem, a gente pode simular qualquer coisa, mas não tem como enganá-los, porque o que eles vão perceber é essa emanação, essa estrutura perispiritual que nos antecede e que é a nossa identidade espiritual. Não tem como você passar-se por uma coisa que você não é diante dos espíritos, mesmo diante daqueles que a gente chama de espíritos inferiores, porque eles vão fazer uma leitura do nosso potencial energético. E isso é tão verdade que às vezes na reunião de quinta-feira as pessoas vêm pedindo orientação para uma coisa e sai uma orientação totalmente diferente daquilo que elas pediram. Porque os espíritos não estão avaliando as questões físicas,
Eles estão avaliando as questões energéticas que deram origem aos encontros físicos. Então a pessoa pede uma coisa meio totalmente diferente, algumas vezes, porque a leitura é essa ponto de vista energética, né? Sacaram? Então, se vocês querem, no momento que vocês desencarnarem, ir para um lugar tão bom quanto para onde eu vou, vocês se melhorem rápido. Porque não dá. Aqui a gente faz uma chapinha, a menina faz uma maquiagem, faz uma unha, fala direitinho, a gente passa batido, né? Mas na dimensão extrafísica, não funciona. Só a título de curiosidade, eu sempre toco nesse assunto. Quem é que já foi a cartomante aí? Muito mais, né? Porque tem vergonha. Aí vocês ficam admirados como é que aquelas cartomantes, em alguns momentos, elas têm condições de acertar. Quando não é falcatrua, né? Algumas, sabendo ou não, têm essa sensibilidade de entrar em contato com essa identidade energética. Inconscientemente ou não, usando os utensílios que se utiliza, o uso daquela coisa toda, que é somente um instrumento para focalizar a minha atenção, né? Ela só me lê energeticamente e faz algumas conjecturas, algumas profecias que a gente, na maioria das vezes, confirma, né? Você teve uma avó? Sim. E ela morreu? Sim. Ela gostava de você? Sim. Ela gostava de você? Não. Então ela está te atrapalhando. Entenderam? Então, essa semente, essa que cai entre os espinhos, dessas coisas que são inerentes a todos os espíritos, nós, encarnados na dimensão física, as nossas atribulações, os nossos compromissos, interesses, encontros, desencontros, eles não podem de maneira alguma distanciar a nossa necessidade de viver melhor, e nesse processo de viver melhor, as buscas e alternativas que a gente procura, inclusive o tratamento espiritual. Tá? Vamos lá. As consequências dessas atitudes, né? A primeira delas é o desconforto emocional, ainda maior do que aquele que me fez vir a uma instituição espírita. Por quê? Porque agora, mesmo entendendo ou não, mesmo aceitando ou não, eu já tenho um pouco mais de elementos para pensar com um pouquinho mais de atenção e abrangência do que sejam as minhas reais necessidades. E como eu disse, nós podemos enganar todo mundo, menos a nossa consciência. E a nossa consciência, que é o chip que Deus colocou em nós, né? Que é a sua parcela divina em nós, ela, à medida que ela é cutucada, à medida que ela é estimulada, ela desenvolve elementos que se tornam elementos agregadores e fazem com que a gente tenha, por vontade própria ou não, uma relação diferenciada comigo e com os outros, né? O que a maioria das vezes as pessoas não têm, né? Esses dias, agora que eu estava de férias, eu fui ao médico para ver o check-up, aquelas coisas todas. E aí, eu estava no consultório, e aí tinha uma senhora de uns 70 anos, mais ou menos, falando ao celular. Mas assim, falando ao celular numa altura terrível. E fala, e fala, e fala. E a altura estava me incomodando inclusive a menina da recepção. E aí eu falei, gente, vamos lá. Aí fui lá. Aí cheguei perto dela, dei boa tarde. Falei assim, a senhora poderia, por favor, diminuir o nível de voz, né? Porque nós estamos num espaço público e a senhora está incomodando para mim e as outras pessoas. Aí essa senhora virou para mim e disse, o que você tem com isso? Eu falei, tudo, porque o que menos eu quero agora é saber das suas intimidades, coisa que todo esse salão está participando. Mas você tem algum problema? Tem. Toda vez que alguém não sabe se comportar.
era o que eu queria que ela fizesse, né? Mas esse desconforto emocional, certamente, respeitando os meninos, né, que são psicólogos, deve ser um comportamento, uma necessidade qualquer que naquele momento eu não estava nem no momento a fim de saber, é imperceptível para ela, né? Coisa que para mim, por exemplo, para qualquer outra pessoa que está aqui dentro do salão, que já tem um nível de envolvimento com as questões da espiritualidade, já é algo que se presta atenção. Incomodar o menos possível as pessoas que transitam conosco no espaço público. Não é? Ou aqui ninguém tem. Vocês são aquelas pessoas que têm sono instantâneo quando vocês estão dentro do ônibus sentados nas cadeiras para gestantes, idosos, desenhos. Vocês dormem. Tem? Tem. Nós já temos esse espinho na carne, como dizia Paulo, né? Que faz com que a gente reflita, pense, repense no que realmente as coisas, o que realmente nos cabe realizar, de maneira que a gente possa vivenciar no mundo sem se tornar uma pedra de tropeço na vida das outras pessoas. E não precisamos fazer coisas fenomenais, mas as coisas pequenas, menores, que às vezes estão até colocadas como coisa de desuso ou fora de moda, né? Um sim, por favor, obrigado, com licença, por gentileza, coisas básicas que suavizam essa relação meio neurótica que a gente está vivendo conosco e com as pessoas no todo, né? Esse desconforto emocional gera um desconforto espiritual. Por quê? Porque você já está aqui numa ação terapêutica. Isso que nós estamos fazendo já é uma terapia em grupo, já é uma predisposição para que o seu terreno seja fertilizado com elementos apropriados aos conteúdos que nós vamos receber aqui dentro. Então esse bate-papo, essa conversa nesse salão calorento já é uma preparação, já é um trabalho de adequação energética, emocional, espiritual, para que quando eu adentrar essa sala, o recurso magnetizador, bioplasmático, encontre ressonância nas minhas células perispirituais, ou correspondência nas minhas células físicas. E eu saia dali um pouco melhor e com combustível, inclusive, sob o ponto de vista de raciocínio, para elaborar melhor as questões que dizem respeito à minha vida cotidiana. Mas esse desconforto espiritual nas pessoas que recebem esse recurso e não metabolizam isso, é quase que imediato. Porque eu digo e repito mais uma vez, nós podemos enganar a todo mundo, aos passistas que estão ali dentro, até os espíritos, se assim eles nos permitirem, mesmo que eles tenham uma leitura energética. Mas a nós não é essa função, né? E com desconforto físico, emocional e desconforto espiritual, a única maneira dessa energia ser drenada, a única maneira dessa energia ser metabolizada é o corpo físico, né? Então elas vão se somando na minha emoção, as minhas questões mal resolvidas, nos meus sentimentos mal digeridos, elas impregnam minha estrutura perispiritual, meus centros de força ficam vitalizados, descontrolados, geram uma energia ainda mais densa e vem para o corpo físico. E vem para o corpo físico no órgão onde tiver maior sensibilidade. Vocês já ouviram falar de úlcera nervosa? Né? Você vai ao médico, faz os exames, está tudo legal, sua pressão está boa, isso está bom, mas eu estou com toda a sensação de incômodo nessa área. Não, vou te dar um calmante, vou para um psicólogo, uma casa espírita, qualquer coisa. Você está com uma doença psicossomática. Mente, né, comportamento, atitude mental, somatória, mágica, física. Então, a sua mente está tão doente, tão condensada, tão fixada num ponto infeliz, que ela está jogando energias para os seus centros de força e eles estão direcionando para o órgão, para um tecido maior, um tecido e órgão que você tem mais fragilidade.
E aí você toma remédio, você vai ao médico, faz exame, tira chapa, faz aquilo, faz colar. Não tem nada, por enquanto. Porque se você continua nessa caminhada, aquilo vai estar adensando, 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 e se transforma realmente numa doença física. Né? Então, o desconforto emocional gera o desconforto espiritual, o desconforto espiritual gera o desconforto físico. Hoje, eu poderia dizer, a doença emocional gera uma enfermidade espiritual e gera uma doença e uma enfermidade física. Certo? E aí não adianta você correr para o centro espírita, para o pastor, para o padre, para a mãe de santo, sem antes correr para o hospital. É lá que eles vão cuidar. As outras questões vão ser trabalhadas num tempo proporcional, inclusive, a que deixou você chegar nesse estado de enfermidade. Ah, daqui uma semana, não sei quanto tempo. Talvez, na hora de terminar, por exemplo, você vai terapia aqui e tal. Intensiva, né? Sabe se não salva o estrago que a gente fala. Né? Mas é uma estrada longa, porque a estrada foi longa para você chegar nessa situação de enfermidade. Sacou? Está indo bem até aí, gente? Tá. Então, por favor, meu caro. Mas aí tem um lado bom, né? O que eu tenho? Então, o lado bom, tá bom? O que recebeu a semente em boa terra, o que recebeu passe no administrador, recurso bioplasmático, com uma predisposição, né, de entender esse recurso, metabolizar esse recurso, né? Este é o que ouve a palavra e a entende, e dá frutos, e assim um dá 100, e outro 70, e outro 30 frutos. Então, aquele veio de orientação nessa casa, qualquer outra casa, espírito, seja lá o que for, que é proposto a ele um trabalho terapêutico, tendo como base os recursos do magnetismo, se ele está com a intenção, a predisposição de entender todo esse mecanismo e se colocar como participante ativo desse processo, ele vai encontrar uma ação satisfatória final. Tá? Eu tenho que virar santo? Não, porque santo, na atual conjuntura que a gente tem, é muito chato. Santo não pode nada. Santo não pode nada. Até virar, mas não pode nada. Então, se nós estamos com a mente aberta, o coração aberto e uma coisa legal que eu vou colocar para vocês aqui, coração aberto e mente aberta não é entregue que vocês façam comigo o que desejarem. Não é isso não, tá? É com o coração aberto, a mente aberta para o novo e para a participação na condição que cada um tem. Ah, mas fulano é fulano. Você é você. Então, se você tem uma condição, ele tem outra, você tem outra. Porque nós somos seres diferentes, com histórias diferentes, necessidades diferentes e possibilidade de absorção desse conteúdo diferente. Então, não se meça por outras pessoas que estão no tratamento. Coloque-se na sua capacidade de fazer as coisas acontecer. Os espíritos, de maneira alguma, nem Deus, querem esforços de mensurar. Aliás, o livro dos espíritos fala, quando Kardec pergunta, há necessidade de fazer muito esforço para a gente se dar bem, se melhorar como pessoa? Eles dizem que não. Se vocês soubessem quão pequenos são os esforços, vocês se surpreenderiam. Não há necessidade de mover montanhas, mas é porque às vezes a gente coloca coisas que são desnecessárias. Vou dar um exemplo. Todo mundo conhece a minha mãe, que eu falo da minha mãe o tempo inteiro, né? Dona Célia de Oliveira Leão, a pegadora. Bom, minha mãe está com um probleminha nos olhos. E de vez em quando, nesses dias eu passei uns dias com ela, então eu tenho percebido que a visão dela tem alterado. Tem hora que ela enxerga bem, tem hora que ela não enxerga bem. E bem antes do Natal, eu disse, mãe, eu vou marcar um médico para a senhora, e a senhora eu vou levar ao médico. Ah, vamos fazer isso depois de tal coisa. Mãe, vamos fazer isso depois
está muito escuro aqui. Aí eu falei assim, a senhora não está enxergando direito? Ela falou assim, não. Eu falei assim, pois é. Eu falo assim com minha mãe, mas dói no coração. Ah, você sabe ficar continuando esperando não sei o quê, ela vai ficar cega. E aí ela não vem reclamar de Deus, mandou, que Deus tem que ser lá no fogo. Ah, mas o que eu preciso fazer? Ir ao médico. É simples. Mas aí quem vai fazer o almoço? Mas aí quem vai... Mãe, existe restaurante. O meu irmão mais novo tem 45 anos. Entende? Então, eu gosto de dar esses exemplos domésticos para a gente ver como que nós colocamos coisas nas nossas, no nosso caminhar em relação às nossas conquistas, que são extremamente desnecessárias. E quando ocorrer alguma coisa que porventura nos infelicite, nós vamos achar N culpados. Mas nós não, raramente, vamos colocar na balança o que realmente a gente processou para que aquilo acontecesse. Isso a gente vê em vários casos. A gente vê, por exemplo, inúmeros jovens hoje experienciando uma situação de falta de autoestima, de valor a si mesmo, porque fica numa competição, porque o mundo deseja isso de nós. Que a gente deixe de ser pessoas sensatas para ser pessoas competitivas. Então, o tempo inteiro a gente ouve isso. E se a gente não consegue alcançar aquilo que eles colocam como patamar de ideal, a gente se frustra e eles usam de mecanismo para que a gente se torne frustrado. Porque a gente frustrado, a gente muda para uma outra indústria, medicamentosa e várias outras que ganham muito dinheiro com isso e também um processo de influenciação cada vez maior do ponto de vista de conduzir as massas sem que elas pensem e sintam por si mesmas. Então, hoje a gente tem uma juventude, com algumas exceções, com essas características. Porque fulano tem e eu não tenho. Porque isso, porque eu faço, fulano. Gente, não há essa necessidade. Nós não estamos aqui para competir uns com os outros. Nós estamos aqui para aprender nas diferenças, inclusive, que eu acho mais legal, a melhor maneira de eu me adaptar a esse mundo de transição no qual eu estou vivendo. Se é esse que eu dou conta de fazer, que bom que você dá conta de fazer de outra forma. Eu vou até tentar ver e perceber como você faz, porque se houver alguns mecanismos que você utiliza com sucesso, e eles forem compatíveis com a minha realidade, eu os adapto para mim e coloco também dentro da minha dinâmica de vida. Não precisa se sofrer. Porque fulano fez, porque fulano tem que ter. Que bom! Eu vou fazer uma outra coisa, eu vou caminho outro. Então, quando a gente entra com essa proposta de nos reavaliar, de nos reposicionarmos, de buscar novos recursos, nós nos sentimos autorrealizados. Porque não tem nada mais gostoso do que a gente começar a se entender conosco. E a verificar o quanto nós somos sensacionais, apesar das nossas fragilidades, medos, enganos e atropelos. Nós somos seres incríveis, principalmente quando o nosso olhar, a nossa atenção, a nossa sensibilidade está voltada para as nossas reais necessidades. E à medida que a gente vai descobrindo esse conteúdo, disponibilizando, porque é o que ele fala ali, à medida que você vai melhorando, à medida que você vai se tornar saudável 100%, mas à medida que você vai adquirindo uma melhor qualidade de vida, você tem condições de distribuir parcelas de possibilidades de melhor qualidade de vida. Você deixa de ser um assistido e passa a ser um agente de transformação. Onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, na rua, com atitudes diferenciadas. E não é porque você quer ser visto como benemérito, não. É porque você entende que para adquirir uma melhor qualidade de vida, nós precisamos movimentar recursos que estão em nós e em torno de nós, para que a realidade se modifique na proporção que eles estão modificando. Eu vou ter um crescimento emocional e espiritual. Perfeição? Não. Mas determinadas questões que a maioria das pessoas descabelam, vou dar um exemplo. Às vezes eu pareço muito frio, mas meu sobrinho mais novo teve uma namorada e teve um filho. Yuri. Está com 6 anos. Vive na Pitinga. Não tem emprego, não tem profissão, não tem nada. Arrumou uma outra namorada. Engravidou a namorada.
Aí passou um tempo, minha irmã me ligou, me dizendo que a namorada perdeu o filho. Eu falei, oh, que beleza! Graças a Deus! Que isso, clientes? Já é difícil, com uma mulher que é complicado. O segundo, com outra mulher complicada, Deus é pai. Por que você está chorando? Vai nascer de novo, que é o espírito mortal, vai ter outros corpos. Para com isso. Foi a melhor coisa que pudesse levantar. A não ser que ela tenha promovido o aborto por vontade própria. Mas, segundo os médicos, foi um aborto espontâneo. Quer coisa melhor que isso? Tá certo, é o filho, sentimento. Mas raciocina, meu filho. Você não tem trabalho, está num nível social complicado. Tem um filho que é excepcional, humilde, com uma mulher totalmente complicada. Essa você também tem um dedo podre para a mulher, porque essa também só Deus. Ainda um outro filho. Deus foi muito bom, ajoelha e agradeça pela dádiva e use o preservativo, pelo amor de Deus. Né? Entenderam? As pessoas, gente, pensa, raciocina, se não foi melhor. Né? E nós nos tornamos agentes de transformação. As nossas experiências, os nossos conteúdos vão se tornando elementos para que as pessoas também possam procurar dias melhores. Não pensem vocês que as nossas ações passam despercebidas. Nós temos um grande de glória, né? As pessoas nos observam, nos veem. Eu vejo muitas vezes, eu estou lá em QNM, em Xadá. Posso nem pecar, tem mediunidade aqui apontando. Não, sou meu irmão gêmeo. Não há. Mas se torna agente de transformação. Parênteses. Agente de transformação não é aquele pregador nojento que fica o tempo inteiro tentando converter as pessoas. Olha, vocês estão. Não. Agente transformador é que coloca as atitudes naturais de uma maneira tranquila no seu dia. Hábitos comuns, né? Que são diferenciais que podem ajudar as pessoas nesse processo. Bom, nesse bate-papo todo, e sabendo que vocês estão interessados nos seus tratamentos, nos seus reequilíbrios, aquela coisa toda, eu vou fazer uma ponte para a primeira campanha de 2016, que é a campanha da Água Viva. E vou colocar a água viva como também a semente, que junto com a bioenergia, o magnetismo, se torna um elemento que propicia a nossa recuperação, o nosso equilíbrio emocional e espiritual, e por consequência, o equilíbrio físico. Tá bom? Por favor. Água viva. Vocês sabem o que é água viva? Aqui, quem não sabe? Todo mundo sabe? Ou não sabe? Água viva é esse medicamento aqui. Tá? Alguns anos atrás, o Joseph Weber, através da mediunidade Vox, sugeriu que nós implementássemos o nosso tratamento magnético com um agente que possibilitasse uma energização maior e melhor, auxiliando nos trabalhos do passe. E essa ação medicamentosa colocou-se o nome de água viva. A água viva, ela é realizada todos os meses de fevereiro, durante o carnaval, lá na clínica holística Joseph Weber. Como é um medicamento, ela precisa de todo o processo de regulamentação advinda da Anvisa. Precisa de um profissional na área da saúde para que assine esse medicamento. E toda a sua fabricação, utensílios, laboratórios e ferramentas tem que ser sob a orientação da Anvisa. Antigamente nós fazíamos aqui na sociedade, mas o processo se tornou tão amplo que precisamos migrar para a clínica holística e assim o fizemos. Tem 3 anos que a gente realizou. Esse medicamento, ele não pode ser vendido. Ele é um medicamento que tem que ser dado, doado, ofertado gratuitamente. Foi a única cláusula que o Joseph colocou. A única coisa que ele não colocou foi assim: todo ano nós vamos te
você fazer esse medicamento. Isso ele não fez. Eu falei que os espíritos não falam tudo. Mas nós precisamos de recursos financeiros. Tá? A água viva, ela auxilia no restabelecimento da saúde integral. Marcão, quer dizer que a água viva substitui o antidepressivo que eu estou tomando? Não. Não e não. Mas ele pode potencializar os recursos terapêuticos desse medicamento, juntamente com a sua ação participativa, aquilo tudo que nós conversamos a partir das 19 horas aqui. Ele revitaliza o solo da alma. Eu coloquei a nossa alma como solo e a semente como os vasos magnéticos. Então, os seus recursos medicamentosos, ele entra em ressonância com a nossa parte energética e reorganiza as nossas células perispirituais, revitaliza os nossos corpos sutis e nos predispõe a uma melhor absorção do conteúdo medicamentoso advindo através do passe. Tranquiliza, sereniza, amplia a nossa capacidade de raciocínio, porque tudo isso é consequência dessa reestruturação desses corpos energéticos, né? Remexe a terra ressequida do coração, ou seja, ele trabalha com as nossas emoções, ele nos ajuda a colocar para fora as emoções que nós estamos retesando, segurando, para assim, engolir a raiva. Não pode a raiva não, filho. Você vai ter problemas em engolir a raiva. Dê a ela uma direção diferente. Quando você estiver com raiva, muita raiva de alguém, vai pintar, vai ouvir uma música, vai dançar, vai fazer uma atividade física, vai fazer qualquer coisa. Transmuta essa energia, que ela é única, só está focada na raiva, mas ela pode tomar inúmeras características que podem ser favoráveis ao seu crescimento, né? Então a água viva, ela nos ajuda a remexer esse solo, coloca a nossa emotividade, os nossos sentimentos de uma maneira mais equilibrada, porque ele vai organizando isso com a nossa participação, porque senão, se não houver, vai ser apenas um medicamentinho, tá? Aduba a alma com nutrientes nobres e saudáveis. Ele é um medicamento energético, então ele tem várias ervas na sua composição, e essas ervas, elas são revitalizadoras, energizantes, limpantes, cicatrizantes, calmantes, excitantes, e cada uma delas realiza o seu trabalho no instante que a gente ingere esse medicamento. Portanto, a parábola da semente pode representar, né, perfeitamente as diversas maneiras pelas quais podemos aproveitar as oportunidades de trabalhar em favor do bem. Eu não disse que quando a gente recebe o passe num solo fértil, entre várias coisas, a gente se transforma num agente de modificação, de renovação? Pois é isso que eu vou convidar vocês a fazerem até agora. Além de se tiver escolha, a estarem aqui na sala de passe, ou no instante que vocês vão receber os passes, aqui sentados nas cadeiras, se abrirem energeticamente, nos ajudem no processo de modificação desse medicamento. Nós precisamos da ajuda de todos vocês, vibracional, de oração, de tudo isso, mas principalmente financeiro. Nós vamos gastar em média 26 a 30 mil reais esse ano para fazer o medicamento. Segundo a nossa tesouraria, nós temos R$22, ou seja, já temos alguma coisa. Nós vamos distribuir para vocês 2 envelopinhos. Um deles, vocês vão levar para casa, ou se quiserem nos ajudar financeiramente, podem nos ajudar. E um segundo, vocês vão levar para os seus amigos e convidar essas pessoas a se tornarem esses agentes de transformação. E muitos de vocês podem estar se perguntando, mas eu vim aqui falar de espiritualidade, não de dinheiro. Mas não há como. Tem uma frase que eu acho assim, a pior de todas. É melhor ser do que ter. Para você ter alguma coisa, você tem que ter. Para você comprar esse livro e se transformar em alguém melhor, você tem que ter dinheiro, né? Então é melhor ter e entender como ter e usar melhor esse ter para você obter as transformações que você precisa. É
É melhor ter de uma maneira consciencial, porque dessa maneira consciencial você também se torna um ser mais consciente. Então, sim, nós alinhamos espiritualidade com as questões financeiras, porque nós estamos falando de espiritualidade, mas num contexto de dimensão física transitória. E para que esse medicamento continue ajudando as pessoas do Brasil, fora do Brasil, espiritualmente, energeticamente, emocionalmente, nós precisamos da ajuda de vocês. De todos, de uma maneira ou de outra. Portanto, eu vou passar aqui um videozinho para vocês, que é a chave da nossa campanha, tá? E aí a gente vai terminar o nosso bate-papo desta noite. Então, gente, esse aqui é um trecho do Procurando Nemo que a gente usa como proposta de trabalho nas nossas campanhas. É quando a Dolly, né? Eles são capturados ali com os pescadores, então eles têm a ideia de todo mundo nadar numa única direção para que a rede seja arrebentada, né? E aí eles começam a tentar, assim, continue a nadar, e todo mundo na mesma direção. Esse é o foco das nossas campanhas. Não há como nós, da direção da casa, chegarmos a algum ponto se nós todos não estivermos incluídos desse sentimento e dessa vontade. Cada um na sua condição, cada um na sua possibilidade. Mas que nos ajudem, porque o ponto comum é o todo. Pessoas que nós teremos condições de ajudar. E nós mesmos que estamos ou utilizaremos desse medicamento num instante qualquer que a gente buscar a nossa orientação espiritual. Então o pessoal vai distribuir para vocês os envelopes e eu gostaria que vocês nos ajudassem nesse sentido. A campanha só está começando, a Água Viva ela começa em fevereiro e nos ajudem financeiramente, porque esse recurso financeiro é que vai nos dar a condição de fazer com que a versão 2016 da Água Viva aconteça. No mais, eu agradeço a vocês pelo carinho, pela atenção, desejar, ainda dá tempo, né? Um 2016 incrível, mas ele só vai ser incrível se nós também nos tornarmos incríveis, porque senão vai ser um ano como outro qualquer. Até mais, brigadinho e tchau. Bem, nosso muito obrigado novamente para o Marcos, que o volume está muito alto, porque o Marcos não sabe falar no microfone. Então, desculpa se eu gritar no vídeo de vocês. Bem rapidinho, só para dizer que a casa está novamente disponível para todo mundo. Recadinho da conversa fraterna. Então, mesmo quem não esteja com conversa fraterna indicado no tratamento, pode procurar as meninas. Elas estão aqui tanto na quinta-feira quanto no domingo à noite, tá bom? E os cursos começam a matrícula hoje. Então, os alunos que já estiveram conosco em 2015, fora vão estar a Helena, a Luciana, para tanto fazer a matrícula de vocês, quanto tirar qualquer dúvida. Quem não conhece aí os cursos dos Espíritos, por favor, no domingo que vem, dia 17,
Helena vai dar a palestra falando dos cursos. Por que a gente abre os cursos? Qual é o motivo? Quais são os temas que são estudados e vivenciados? Tenho certeza que quem não conhece pode perguntar a qualquer trabalhador da casa sobre a jornada que nós temos aí nos cursos do Espírito e o quanto que esses cursos realmente têm mudado a vida de cada um. Então, com esse convite, eu encerro a nossa palestra. Hoje vamos encerrar uma prece. E aí, quem não tomou o passe, por favor, tomou, é ótimo, porque parece que tem água lá dentro, né? Quem não recebeu o passe, pode aguardar na cadeira para ser chamado no Deus, tá bom? Vamos. Pai amado, Mestre Jesus, e mais uma vez agradecidos pelas palavras amadas, pela oportunidade de estar nessa casa neste mundo. Que pedimos a paz, a coragem para essa semana que se inicia. Que tenhamos foco nos nossos objetivos, fé e um sorriso nos lábios. E que todas as pessoas que passarem por nós possam sair melhores. Que assim seja. Então, um abraço, gente. Até a próxima oportunidade. Você tem que pegar peso porque você é trabalhador. Devedor. Deixa eu sair. Tá engraçadinho. Eu sou igual a comer palhaçita de manhã, no café da manhã. Nunca comeu palhaçita? Você não vai incomodar o senhor.